E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ela, a nova Fiat Scudo, que é provavelmente o carro mais diferente que eu já testei aqui no canal. Um furgãozinho que foi adaptado para hortifruti, é isso mesmo. E se você está achando que já viu esse carro, só que não com logo Fiat, pois é, você não está ficando doido. E eu vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo. Então fica aqui até o final, não esqueça de dar um joinha porque esse vídeo aqui ficou bem legal e bem diferentão, e também de se inscrever e ativar o sininho de notificações para ser notificado a cada vídeo postado. Bora lá! Desde que as francesas Peugeot e Citroën do grupo PSA se juntaram a Stellantis, Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler e etc., a gente viu muita troca de tecnologia entre as montadoras, como foi possível ver lá na Fiorino da Peugeot, que agora virou Partner Rapide, é exatamente o mesmo carro, porém com o logo da Peugeot. Aqui agora foi o inverso, a gente tem esse carro que nada mais é do que a Peugeot Expert ou a Citroën Jumpy, só que com o logo da marca da Fiat. Então é uma troca de produtos que eles fazem para facilitar questões de manutenção. Afinal, por exemplo, a rede de concessionários da Fiat é muito mais extensa do que de Citroën. Então vale a pena você pensar em comprar um Fiat ao invés de comprar um Citroën. E por exemplo, esse retrovisor é o mesmo, essa peça aqui é a mesma, então fica muito mais fácil de achar a peça no mercado. Isso é bom e também custa menos para quem vai comprar um carro desse, que é para trabalhar provavelmente. A gente tem a versão com janelas e pode ser adaptado ali para transporte de passageiro, mas grande parte das que você vai ver na rua é igual essa aqui, de carga. Pois é, e o grupo também trocou alguns motores ali, então por exemplo a gente tem o novo C3 e o Peugeot 208 com motor de origem Fiat, motor 1.0 aspirado, então é bem positiva essa troca de tecnologias e essa junção que eles estão fazendo. Falando sobre a Fiat Scudo, aqui na frente a gente tem quase que o mesmo conjunto da Citroën Jumpy. O Peugeot Expert é um pouquinho diferente, a lanterna tem um leve recorte aqui, nesse caso uma lanterna inteira. Aqui tudo em halógeno, em lâmpadas halógenas, não é LED. Aqui embaixo tem também o farol auxiliar, que é halógeno. Aqui tudo em plástico, assim como a gente vê plástico aqui na lateral, para não raspar a porta, e também lá atrás. As rodas são de ferro, de aro 16, tem uma calotinha que fica aqui, mas eu tirei, e aí vai minha primeira crítica. Quando eu peguei esse carro, eu estava com o conjunto completo das calotinhas. Um belo dia eu saí para andar no carro, quando eu voltei não estava mais, ou seja, ela caiu na rua. E ela não é encaixada de uma forma que fique bem encaixada, então assim, não tem uma presilha, ela não é encaixada pelos parafusos, ela é simplesmente colocada por cima. E caiu. E aí então, na dúvida, para não cair mais, eu tirei as calotinhas e guardei aqui dentro do carro, para não correr risco de ficar perdendo as calotinhas antes de devolver o carro. Mas eu acho que deveria ser preso de uma forma melhor. Não faz tanta diferença assim no dia a dia no uso, é só uma calotinha, mas de certa forma é um item estético que fica bem interessante. Aqui a gente tem um capô pequenininho, esse design bem quadradinho, bem comum de se ver em vans, mas essa van aqui ela tem peculiaridades, como por exemplo sua altura de 1,94 m, claro, considerando a altura original, não estou considerando ali aquele ar-condicionado, que foi inclusive adaptado. Esse carro só é vendido na versão Multi, que é envidraçado, mas por dentro é vazio. E a Cargo. A Cargo também, obviamente, ela é toda vazia e fechada, né? Não tem janelas. Porém, não existem versões hortifruti como essa aqui. Essa aqui foi uma adaptação que a própria Fiat do Brasil fez para poder demonstrar como você pode adaptar uma Fiat Scudo para o seu trabalho. Então, se por exemplo você precisa de uma Fiat Scudo e quer usar de uma forma que seja ou refrigerada ou para levar alguns itens que precisam de refrigeração, então a gente tem esse exemplo aqui. Porém, lembrando que isso tudo é feito à parte. Aqui por dentro eu já vou mostrar também, está um pouquinho diferente do que seria na Scudo original, mas é apenas um exemplo. Os números e os detalhes que eu vou falar aqui são sobre a versão normal, não exatamente sobre essa aqui, porque como ela está um pouco adaptada, o espaço lá dentro e algumas coisas foram comprometidas e eu não tenho exatamente essas informações desse modelo em específico aqui, porque ninguém mediu quanto, por exemplo, que tem de litragem esse aqui exatamente em relação ao escudo normal. Então, sempre que eu falar sobre tamanho, é em relação ao escudo tradicional.
E tem um pouco mais só de 5,30 metros, né? Elas são 7 centímetros só maior do que uma Hilux, por exemplo. O entre-eixo sim é um pouco maior, mas isso significa o quê? Que por ela ser baixa, ela consegue entrar em garagens, consegue entrar em prédios, consegue entrar em supermercados, que tem aquela barra em cima que limita um pouco a altura. Por ela ser comprida, talvez não seja a caminhonete, van, carro mais fácil de se estacionar e de andar no dia a dia. Porém, são 7 centímetros a mais só do que uma Hilux, não é muita coisa a mais. Então, no final mesmo, isso aqui é basicamente um carro. Então assim, eu chamo de van porque é de carga, né, quadradinho tudo. Mas você dirigindo, você usando no dia a dia, é a usabilidade de um carro. É bem tranquilo mesmo. Aqui na frente o ângulo de ataque também é bom, não raspa nada. Aqui essa é a grade exclusiva do modelo da Fiat. Tem aqui o Fiat num cinza bem bonito também. E basicamente essa é a diferença. A gente tem a antena ali num estilo pequenininho. Outra crítica que eu faço também ao modelo é o retrovisor. Ele é bem pequeno, ela deveria ser bem maior, porque tem bastante ponto cego. Isso não é tão interessante. Agora, a porta aqui do lado, ela tem os ajustes aqui, né, de travamento. Então, para você tiver uma ladeira, ela vai travar. E o espaço, com certeza, eu acho que é o principal desse carro e é o que eu vou falar agora, mostrando lá atrás para vocês. Bora lá! E já que atrás da Fiat Scudo a gente tem o mesmo design que a gente tem nos outros modelos parceiros, vamos dizer assim. A mesma lanterna, a única coisa que muda é aqui o logo Scudo. Lembrando que essa adesivagem também é uma personalização que a própria Fiat do Brasil fez. E aqui a gente tem o logo Fiat. Já abrindo aqui, a gente tem um baita de um espaço. São 6.100 litros ou 6,1 metros cúbicos. Nesse caso aqui, com essa personalização, a gente tem tudo branco, né? Ele está bem revestido. Isso aqui é como se fosse uma grande geladeira, na verdade. Mas na versão original, vai estar a foto para vocês verem aí, fica tudo um pouco mais à mostra, né? Não tem esse revestimento todo. Aqui a gente também tem uma iluminação ali no meio, que nesse caso aqui foi também adaptada, mas originalmente já vem também. Dá até para eu entrar aqui praticamente. Ó, é realmente um espação. Aqui a iluminação. A gente também tem a porta lateral ali, é claro. Olha como a gente perde um pouco de espaço. Nesse caso aqui da versão Hortifruti, ó, a porta aqui. Originalmente viria quase até ali o espaço. Aqui a gente perde bastante, ó, quase um palmo de diferença. Aqui o aparelho que gela. Lembrando que esse aqui pode chegar até menos 5 graus, é bastante. Eita, acabei dando uma sujada aqui dentro. Bom, depois eu limpo. Mas outra coisa bem interessante também aqui da Scudo é que a gente consegue abrir mais ainda a porta apertando, quer dizer, puxando esse botão aqui. A porta abre 180 graus. Então a gente vem, puxa aqui e abre. Dessa forma a porta fica assim, ó. Então dá para levar bastante coisa. E já debaixo do capô da Fiat Scudo a gente tem um motor turbo diesel 1.5 que rende até 120 cavalos e 30,5 kg de torque. Fazendo esse carrinho aqui de um pouco mais de 1.700 kg, fazendo um 0 a 100 de 12,5. Mas o interessante mesmo é o consumo, faz 12,5, 12,5 km por litro na cidade. Lembrando que na estrada ele é um pouquinho mais gastão, faz 12. Isso porque ele não é muito aerodinâmico. Principalmente ali, esse aqui que não tem ar-condicionado deve fazer um pouquinho menos. Quer dizer, que tem um ar-condicionado ali em cima, deve fazer um pouquinho menos ainda. Mas ainda assim é um baita no consumo. Considerando que o tanque tem 69 litros, quase 70, dá para rodar bastante. Mais de 800 km, ou seja, um tanque por semana tranquilo. Aqui o cofre é bem amplo, o motor fica até um pouquinho ali embaixo. É um motor que tem rotações baixas e também o torque vem em baixa, né? São 1.750 RPMs que o turbo entrega e também entrega o torque do carro, ou seja, ele anda bem. Lógico, chegando no 100 por hora ali uma retomada ele vai ser um pouco mais devagar, mas na cidade ele é realmente bem ligeiro, o que é bem interessante. Aqui nada de manta acústica e também nada de alça pantográfica na varetinha. Mas o capô é bem levinho e também, se no carro normal você já não vai abrir normalmente, aqui é mais difícil ainda. Primeiro eu queria destacar os porta-objetos, ou seja, a gente tem vários, como esse aqui em cima.
Tem esse aqui que você abre aqui, aqui, ali na porta. A gente consegue também levantar esse banco, então tem essa alça aqui, você puxa a alça e você tem mais um espaço, aqui onde eu guardei as calotinhas. É ali também. Aqui. Isso aqui é um espaço maior, na verdade, porque não teria isso aqui. Isso aqui é o controlezinho do ar lá atrás, já que é refrigerado. Mas aqui na porta a gente tem aquele espaço ali, tem aqui. Essa garrafa é gigante, então olha o espaço que sobra. Tem aqui, que tem um álcool, minha chave, uma balinha. Aqui, porta-copo aqui em cima e do outro lado. Ou seja, tem muito lugar para você colocar coisas. A Fiat divulga que se você juntar todos esses porta-objetos, vai totalizar 42 litros de capacidade. Ou seja, é bastante. Se você for parar para pensar que o porta-mala de um Mobi tem 170, pô, isso aqui é praticamente se juntar uns 4 desse aqui dá um porta-mala de um Mobi. Então é bastante espaço. É bem interessante. Aqui o volante é simples, não é revestido em couro, não tem nenhum botão, mas tem uma empunhadura boa. Detalhe que a gente tem o logo antigo da Fiat. A Fiat poderia ter colocado o logo novo, né? Não entendi muito bem isso aqui. Mas é o mesmo volante, o mesmo painel e o mesmo cluster das outras versões. Versões não, na verdade, né? Dos outros modelos, como a Jumpy e a Expert. Aqui a gente tem um limpador bem grandão, como vocês podem ver, e não é automático. Aqui também não tem farol automático, porém o vidro é um toque, tanto para descer quanto para subir, tanto do lado do motorista quanto para o lado do passageiro. Os ajustes do retrovisor são elétricos, a gente tem ar-condicionado, inclusive bem interessante aqui a forma que ele fica disposto aqui. Então a gente tem realmente temperaturas, né? Não é aquele, por exemplo, né, o azulzinho e depois vai para o vermelhinho, não, a gente tem algumas temperaturas. E aqui a velocidade. Aqui tranca, destranca, né? Tanto da parte de traseira lá, da porta traseira, e esse aqui das portas dianteiras. O pisca-alerta para desligar o controle de tração e estabilidade, que esse carro tem, inclusive de série. E aqui o start-stop, que ajuda você a economizar um pouquinho de combustível. Tem aqui uma portinha 12 volts. Aqui os controles tradicionais do ar-condicionado. Lembrando que aqui a gente tem desembaçador do retrovisor traseiro. Traseiro não, quer dizer, lateral, né? Porque não tem retrovisor traseiro. Inclusive esse é um dos detalhes que me dá uma certa agonia de dirigir esse carro, porque quando eu entrei assim e comecei a dirigir, eu toda hora olhava naquele retrovisor e não tinha nada, é um pouco estranho. O que eu falei do retrovisor é isso aqui, ó. Essa é a visão que eu tenho do retrovisor. Então corta bastante, né? Tem bastante ponto cego. Essa coluna aqui ela é bem grossa e para cá a gente não tem absolutamente nada. Isso porque aqui atrás é tudo fechado. Então tem bastante ponto cego. Aqui o apoio do braço é bem bom, é bem grande. Aqui a gente tem o ajuste de altura do facho do farol. Falando em apoio de braço, a gente também tem esse apoio de braço aqui, que é daquele tipo que você consegue escolher a altura que você quer, né? Aqui, ó, desde aqui de baixo. Cabem 2 pessoas aqui do seu lado. Esse assento é fixo, esse aqui não. Esse aqui tem ajuste tanto de altura, profundidade, né? O de correr, é claro, também. Profundidade não, né? Ajuste de altura e profundidade a gente tem aqui, quer dizer. O do banco a gente tem os ajustes do encosto, né? Os ajustes de correr e o ajuste de altura aqui, ó. Tem de ajuste de todo jeito. E eles são bem amplos, então funcionam bem. Voltando a falar aqui, a gente tem o apoio de cabeça para os dois, também tem cinto de 3 pontos para os dois e também tem airbag. A gente tem aqui esses 2 tweeters do sistema de som, que tem mais caixas aqui embaixo também, é bem simples, inclusive esse radinho que vem aqui, não tem multimídia nem nada. Isso aqui não é opcional, vem de série, mas é um rádio bem simples do tipo mais antigo, né, da Pioneer. Aqui as saídinhas de ar, como eu mostrei, aqui também tem um grande espaço, aqui tem alguns ticketzinhos de estacionamento que eu passei, mas é bem grande mesmo. Tem o desembaçador ali, o porta-copo aqui, o teto é no mesmo tecido que lembra lá do 208, aqui não tem espelho, aqui também não. Como não tem espelho aqui, eu acho que talvez poderia sim ter um espelhinho aqui, acho que seria interessante para você talvez se olhar, arrancar um cílio, uma coisa assim. Imagina, entra um cisco no seu olho e aí você não vai conseguir tirar. Aqui a luz tradicional tem uma lâmpada só, então você ou liga ou desliga, não tem como jogar para um dos 2 lados. E aqui para você ver se tem gente com ou sem
o cinto de segurança. O espaço aqui é bem grande também, como vocês estão vendo. A manopla de câmbio ela fica um pouco mais elevada e também mais aqui para o motorista, é uma posição confortável. O espaço para quem vai nesse assento aqui talvez fique um pouco prejudicado por conta desse pedaço aqui do plástico, mas dá para ir. O chão também ele é uma espécie de uma borracha e que ajuda você bastante a limpar o carro depois, né? Tem essas ranhuras para você não escorregar quando estiver molhado, mas ajuda na parte de limpeza. Aqui os pedais tradicionais, cluster, a gente mexe tudo por aqui, então não são muitas funções, mas a gente tem algumas. Uma coisa que eu não gosto é que a gente tem a marcação de média de consumo em litro cada 100 km. Eu vi que dá para trocar isso ali, só que eu não consegui trocar, porque quando você clica no OK ele simplesmente não vai. Mas tem a função de você trocar caso você queira, é só você dar uma fuçada aí. Aqui velocidade, conta giro, aqui combustível e temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui a gente consegue, na verdade não é tudo que você consegue mexer por aqui, as configurações é por aqui. Para você mexer mesmo no controle de bordo é na ponta dessa haste aqui. Então você aperta ali, você tem o trip. Eu acabei zerando um pouco sem querer, mas eu já rodei por volta de uns 400 km, 380 mais ou menos. Aqui a autonomia restante, ou seja, 540 km ainda, uma autonomia muito boa. Aqui é o consumo instantâneo, é a média de velocidade por hora e aqui o consumo. Então se a gente pegar 7,3, se a gente dividir 100 por 7,3, vai dar por volta de uns 14 km por litro. Eu vou colocar aqui na tela o consumo que eu estou fazendo agora, mas talvez se eu estiver enganado, alguém vai me corrigir aí. Eu vou pôr de qualquer forma aqui na tela. Mas eu consegui chegar a fazer até mesmo 6,2, mas isso pegando um trecho bem fluido de cidade e que quase não gastou combustível. Aí sim dá para lá de 15 km por litro. Ou seja, você fazendo um consumo top desse sempre, você vai conseguir rodar com quase 1000 km com um carro desse aqui. É bastante. Agora, bora lá dar um rolezinho pra gente conhecer um pouquinho mais na prática. É isso aí, galera. Bora lá dar um rolê aqui a bordo da Fiat Scudo, que eu acho que não é um dos carros, não. É com certeza o carro mais diferente que eu já guiei. Se é que dá pra chamar de carro exatamente, porque pra mim isso aqui é mais uma van. Mas ainda assim é uma pequena vanzinha. E isso faz com que esse carro aqui seja muito prático. Ele é muito útil. Principalmente aqui nos grandes centros urbanos, como São Paulo, onde eu estou aqui agora. É um carro que tem um porte perfeito, né? Cabe bastante coisa, né? São mais de 6 mil litros ou 6 metros cúbicos, cabe bastante coisa. Nessa versão aqui que está convertida para hortifruti, para refrigerado, cabe um pouquinho menos. Eu estimo que ele deve perder ali pelo menos uns 500 litros, porque as paredes ficam mais grossas, né? Por conta de toda a parte que faz para segurar a refrigeração, né? A parte térmica. Mas eu vou te falar uma coisa, esse carro aqui é muito legal para dirigir. Sinceramente, é um dos carrinhos mais divertidos que eu já andei. É gostoso dirigir, por incrível que pareça. Você olha o carro meio quadradão, um porte assim. Mas como ele é um pouquinho mais baixo e a carga também não fica muito em cima, o centro de gravidade é razoavelmente baixo, então é estável em curvas. Vou te falar que tem SUV aí que é menos estável do que esse carro aqui. Eu não tinha muitas expectativas sobre a suspensão, mas me surpreendeu. Eu achei que é bem melhor do que na minha cabeça era. Meio besta, né? Porque eu não tinha andado no carro ainda, não tem muito o que pensar. Mas a gente sempre acaba criando uma opinião antes de andar mesmo no carro, né? Sempre tem uma expectativa maior ou menor. Nesse caso aqui eu achei que a suspensão ia ser mais dura, mas não. Lembrando que ela é independente em cada roda, então isso ajuda um pouco aí na estabilidade do carro. A gente tem controle de tração e estabilidade. Tem bastante coisa até que tem nesse carro que, para um carro de trabalho, um carro mais cru assim, eu acho que é legal. Como por exemplo o piloto automático. Pois é, esse carro aqui tem piloto automático. O mesmo que é usado lá nos 208. Bom, isso aqui indiretamente é um Peugeot, né? Citroën. Então é a mesma peça, é o mesmo tudo. Outra questão desse carro aqui que eu acho fenomenal é a economia de combustível, né? Então eu consegui fazer mais de 14 km por litro andando na cidade. Claro, andando de boa, sem pegar muito trânsito.
mas o pior consumo que eu consegui fazer ainda assim foi 12 km por litro. Então assim, 12 km por litro realmente está muito bom. Contando com um tanque inteiro aí, você consegue rodar mais de 800 km. É bastante coisa, a gente não pode falar que não. E para quem usa um carro desse aqui, vai fazer frete, vai andar para lá e para cá, para lá e para cá, isso é bem importante. É importante que a gente tenha uma autonomia grande. Para viagens, esse carro também tem uma autonomia boa. Na rodovia faz um consumo um pouco menor, como eu falei, por conta do arrasto, né? Como é um carro que acaba sendo uma caixona assim, ele não tem um arrasto muito bom aerodinamicamente falando, né? Então ele acaba gastando um pouquinho mais. Mas assim, uma diferença muito mínima. Não peguei estrada, assim, muito trecho de estrada para poder falar a diferença. Então, no meu uso do dia a dia, que eu passei 8 dias com o carro, eu não senti diferença, para ser sincero. Mas, talvez, né, vocês que viajam bastante, vão ter um carro desses, sintam. Lembrando que esse carro aqui também pode ser convertido para passageiro, né? Então tem a versão multi, que você tem os vidros e você consegue personalizar como você quer por dentro. Originalmente de fábrica não tem uma opção de passageiro, mas a Fiat tem já algumas parcerias e já está buscando mais pessoas poderem indicar fazer esse tipo de serviço, fazer bem feito. Então seria um carro interessante, né? Pode parecer um pouco nada a ver você comprar um carro desse aqui, mas se você quer muito espaço, tem uma grande família, ou até mesmo para usar, fazer transfer, uma coisinha assim, mas é uma van um pouquinho mais exclusiva, talvez, um pouquinho mais bacana, serve bastante. Porque você pode colocar até 8 lugares nela, e 8 lugares bem espaçosos, né? Você não consegue um lugar tão espaçoso assim, como se fosse uma Hilux, por exemplo, numa Trailblazer, ou enfim, esses carros de 7 lugares, uma Spin muito menos. Lógico, cada um cumpre sua função, são carros completamente diferentes, mas só citando um pouquinho de exemplo aqui. Mas eu gostei muito. Esse câmbio que eu achei legal, a relação, achei legal. Assim que eu peguei o carro, eu estranhei um pouco, mas também confesso que fazia um tempinho que eu não dirigia carro manual, então estranhei um pouquinho, é muito curtinho, né? Então chega até a ser um câmbio que lembra um pouco alguns câmbios mais esportivos, ele é bem curtinho. E a posição que fica aqui é boa, não é muito aqui para trás, mas para frente assim é bom. Às vezes cansa um pouquinho o braço, quando ele cansar um pouquinho o braço, a direção ela é eletrohidráulica, então ela não é elétrica, nem hidráulica, né? Ela não gasta potência, mas também não é tão pesada assim. Mas para estacionar não é aquela direção levinha. Você andando na rua, dirigindo assim, você não sente quase peso nenhum, até parece elétrica inclusive. Eu também achei que ia ser mais pesada quando eu soube que era eletrohidráulica. Os da Renault são um pouquinho pesados, mas é levinha. O câmbio, voltando a falar do câmbio também, são 6 marchas, então as 6 marchas ficam boas, assim, o escalonamento é bacana. Como é um carro pesado, né, já são mais de 1.700 kg vazio, e você pode colocar até 1,5 toneladas, vai ultrapassar aí as 3 toneladas. É um carro que tem uma relação de marcha pensando sempre em dar uma puxada a mais. Então, por exemplo, se você trocaria a marcha, a terceira marcha 30 por hora, a quarta uns 40 e de quinta você já está a 50 por hora, nesse caso aqui não. Então você sempre tem que dar vamos dizer, uma esticada assim, porque aqui no computador de bordo ele mostra aumente ou abaixe marcha. Ele sempre está pedindo para baixar se você aumentar antes da hora. E ele sempre pede para você aumentar consideravelmente mais distante do que seria num carro tradicional que você está acostumado a dirigir. Lógico, porque você precisa de força se você tiver mais de 3 toneladas. E o câmbio não é adaptativo. Cada vez que você entra no carro com peso ou vazio cheio, ele vai adaptar ao seu uso, não, né? Então assim, é um carro bem fortinho também. Nem parece que são 120 cavalos, parece que são mais, inclusive. Você não sente tanta diferença assim, por exemplo. Bom, é porque é manual também, né? Mas para uma caminhonete diesel, por exemplo, é lógico, o desempenho é um pouco menor, mas assim, não é aquela coisa que você fala, nossa, que horrível. Não, anda bem, bem espertinho. Na cidade, primeira, segunda e terceira, vai bem, bem mesmo. E o turbo também ajuda, né? E a rotação que entra o torque também é muito bom, né? São um pouco mais de 1.700 giros. Então, como é um torque em baixa, ele sempre está bem disposto, o carro.
E a marcha lenta fica ali por volta de uns 800 a 1000 RPMs. Então assim, por exemplo aqui, ó, agora eu já estou em 1500 e estou bem devagarzinho. Mais um pouquinho já me dá quase o torque máximo, então é bem em baixa. A gente sabe que os motores a diesel normalmente eles rodam mais em baixa do que os motores flex ou só a gasolina. Mas é um carrinho bem interessante, eu achei bem legal. Eu acho que você que está procurando um carro para poder andar na cidade, você precisa levar bastante carga, ter uma empresa, quer fazer uma frota. Eu vejo bastante na rua, bastante mesmo, inclusive de empresas. Então isso talvez mostre um pouco que não é um carro caro de manter, né? É vantajoso, porque se não fosse vantajoso não teria um monte de empresa comprando, concorda, né? Então é um carro que de certa forma é robusto, né? Tem uma boa confiabilidade. Você vai falar, mas é um Peugeot, é francês, né? Esquece isso aí é coisa do passado. Então é um carrinho bem interessante. O que eu não gostei, que eu acho que isso merecia, assim, deveria quase que ser obrigatório. Quase não, é obrigatório, é mais do que obrigatório. Ela tem um sensor de estacionamento, que é detestável estacionar esse carro aqui quando você só tem os dois retrovisores do lado de lá. Eu, pelo menos, não tenho tanta noção assim de distância do carro de trás só pelo retrovisor de cá. Se eu conseguisse ver no retrovisor do meio, para ter uma ideia ali de como a tampa do porta-mala está perto, é uma coisa. Mas não tem nenhum retrovisor aqui no meio. Então é bem ruim de estacionar. Fazer uma baliza com esse carro aqui é só em vaguinhas maiores. Bom, claro, porque ele é bem comprido também, mas é um pouquinho ruim. Câmera de ré, beleza, não tem problema não ter, né? A versão elétrica tem, inclusive. Não tem problema não ter câmera de ré, até porque a gente não tem multimídia, nem teria como esperar. Mas sensor de estacionamento, podia ter, né? Se eu comprasse esse carro hoje pra fazer, de certa forma, alguma entrega, um trabalho, uma coisa assim, eu poderia ser a primeira coisa que eu ia fazer. Eu já vi várias por aí também que tem, né? Várias que eu digo da Peugeot Citroën. Não sei das versões dela se já é de fábrica, já vem originalmente, não vi isso. Mas falando sobre aquela Peugeot Escudo, sobre a Fiat Escudo, não tem. E eu acho que é um item quase que obrigatório, porque ajudaria muito, pelo menos o sensor ajudaria muito. Só atrás também, na frente, lógico que não, aí a gente já tá falando uma coisa mais de carro de passeio, e também na frente você consegue ter uma noção boa. O capô é curtinho também, pequenininho, é tranquilo. Sobre as calotinhas, eu achei que também não foi uma opção muito legal deles. Eu sei que da Peugeot, Citroën já é assim também, igual assim, mas eu achei meio mal encaixado, tanto que eu perdi duas, eu não fiz absolutamente nada, entendeu? Então, você não quer comprar o carro e perder as calotinhas. Tudo bem, se você não liga para as calotinhas, beleza, mas de certa forma dá um charme no carro, né? E também, além do charme, é um item razoavelmente de segurança, assim, né? De certa forma, talvez inibe um pouco ali a ação de bandido para roubar um pneu, uma roda, uma coisa assim, não sei. Porque esconde um pouco, né? Não sei se eles vão tentar mexer para ver como é encaixado. Talvez iniba alguma coisa, pelo menos. E na concessionária eu tenho certeza que essa pecinha vai ser bem cara. Tudo bem, você pode comprar pelo Mercado Livre, né? Mas são opções e opções. Eu acho que talvez aqui em cima poderia ter algum porta-objetos, agora lá na Doblô. Eu sei que também, voltando a falar, esse carro não é um Fiat mesmo, mas seria uma ideia legal se tivesse alguma coisinha aqui. Gosto desse apoio de braço aqui. Gosto que tem muito espaço, né? Como eu falei, são 42 litros. Se a gente juntar todos os porta-treco aqui, tem bastante coisa. Então é bem útil mesmo, bem legal. Mas contudo ainda é um carro caro, né? Quase 190 mil reais. Os preços estão aqui na descrição, como sempre. Mas é porque é aquela coisa, né? Motor a diesel. É um carro que tem bastante material, de certa forma, leva bastante chapa e tudo. Porque é um carro grande, né? Tem bastante material, então é natural que seja um pouco mais caro mesmo. Poderia ser mais barato, né? Mas CNPJ, eu imagino que você talvez tenha um descontinho, uma coisinha assim, e aí vale mais a pena ainda. Mas bem confortável o carro, bem confortável mesmo, achei até mais confortável que alguns carros. Ajustes de altura e profundidade aqui, tem radiozinho, tem ar-condicionado, né? O espaço lá atrás é muito bom, o espaço aqui é muito bom. O som não é bom, mas isso você pode trocar, né? Cabe 2 pessoas aqui do lado, isso é legal. E é um carro que você pode andar na cidade sem ter as restrições de altura, né?
por mais que ele seja baixinho, ainda assim você se sente numa posição mais alta em relação ao trânsito, isso dá uma amplitude. O vidro da frente, que ele é bem grande, a janela que é bem grandona também. Então essas coisinhas assim ajudam. Então eu indico, preciso andar talvez em outros concorrentes, vans maiores, menores, tudo. Umas menores, que eu digo é Fiorino, por exemplo, né? Que tem a categoria, eu sempre me confundo, o que é B-Van, D-Van, tem certinho aí. Talvez você coloque aqui nos comentários, nas descrições pra você ver. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de dar o joinha pra mim, me ajuda bastante. Vocês sabem que o joinha é uma das coisas que mais importam no YouTube. Conto também com a sua inscrição, a inscrição também é bem importante. Vamos chegar aí logo nos 4.000 inscritos. É pouco ainda, eu sei, mas eu já estou bem feliz com esses 4.000. Quem me conhece sabe o quão foi difícil chegar nos 1.000. Então, em menos de um ano já triplicamos o que foi difícil chegar. E eu acredito que com um bom conteúdo, trazendo sempre coisa nova aqui para vocês, vai se expandindo naturalmente e uma hora a gente fica grande, eu espero. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraços. Falou.